Estudo do livro Conflitos Existenciais de Valdo Franco e Joana de Ângeles, capítulo 18, Coragem. Nesse capítulo vamos falar sobre a origem da coragem, desenvolvimento da força e da virtude da coragem e aplicação da coragem. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Origem da coragem. A coragem é item principal na lista de virtudes humanas, localizada no íntimo de cada ser. Retrata o histórico de lutas de vivências passadas, onde, após cada conquista alcançada, há o convite para um novo desafio a ser superado, caracterizando o processo de evolução antropossociopsicológica. A vitória do self sobre o ego promove o crescimento interior e a valorização da vida. Os monges tibetanos recomendam que nessa luta a busca da paz prevaleça sobre as paixões primárias. E Joana de Ângeles ilustra dois casos a respeito dessa luta. O primeiro, sobre um monge de nome Patru Rinpoche, que relata ter conhecido um monge de nome Gespen, que tinha o hábito de discutir em voz alta, repreendendo-o a si mesmo sempre quando detectava uma atitude contrária ao self. O segundo caso refere-se a São Francisco, que depois de haver se doado ao Senhor Jesus, certo dia foi surpreendido, justificando-se nada mais possuir para dar ao Mestre. Sem saber mais o que oferecer, permaneceu interrogando mentalmente o Senhor Jesus, quando ouviu em sua alma: Francisco, dai-me Francisco. A mentora espiritual esclarece que é muito fácil oferecer-se coisas e alterar-se em situações em nome de ideais e de interesses com o ego, sem ter a coragem de dar-se completamente. Essas situações retratam lutas exteriores que não desenvolvem valores morais pela fuga da autoanálise, limitando-se à crítica ou elogio das outras pessoas. A mentora espiritual convida a refletir sobre a coragem de Jesus no desempenho da tarefa e a falta de coragem de Judas e Pedro. Pedro, no Jardim das Oliveiras, sacou a espada, agredindo sem necessidade o soldado, demonstrando uma reação do medo ou mesmo impulsividade, enquanto Jesus permanecia sereno. Amadurecido mais tarde, com coragem moral, Pedro entregou ao Mestre a vida. Lamentavelmente, Judas, sem essa coragem e força grandiosa, fugiu novamente, perturbando-se ao dar-se conta do delito praticado, buscou o suicídio. A ausência de coragem levou muitos ao desequilíbrio diante as dificuldades, desgraças econômicas e sociais, políticas ou artísticas, desconsiderando a importância do trabalho ao sentimento de dever e compromissos elevados. Quando o self não tem os recursos para o desenvolvimento moral, o ego vicioso prevalece. Por essa razão, a cada conquista realizada, novos desafios devem ser buscados. Joana de Ângeles esclarece que a coragem moral dispensa circunstâncias e posições relevantes, sendo um valor que acompanha o indivíduo que se encontra vigilante na realização do que lhe diz respeito. Desenvolvimento da força e da virtude da coragem. Ao assumir a responsabilidade, o indivíduo sai da proteção familiar e da segurança do lar, ao mesmo tempo que ganha a coragem para atravessar a adolescência e ingressar na fase adulta. É um período em que a autoconsciência irá auxiliar na identificação da própria realidade, favorecendo a conquista do self, assumindo as responsabilidades. Devido ao protecionismo recebido na família, na tentativa de evitar os desafios da vida, o jovem não tem seu desenvolvimento psicológico ajustado ao desenvolvimento biológico, passando a reagir com medo,
ansiedade e insegurança diante as imposições sociais, educacionais, tradicionais. Joana de Ângeles esclarece que a autoconsciência auxilia no discernimento para acertar, insistir para lograr êxito, trabalhar com afinco nos propósitos escolhidos, dispondo-se a errar e repetir a experiência, a perder a ingenuidade para adquirir a maturidade, a vivenciar decepções que nascem das ilusões para compreender a realidade, mantendo a coragem de não desanimar nem desistir, entregando-se à autocompaixão ou à depressão. Nem sempre o amadurecimento psicológico acompanha as etapas do desenvolvimento biológico, vindo a gerar transtornos patológicos. A coragem é necessária na convivência fraternal, pois promove relacionamentos saudáveis na convivência, fortalecendo vínculos de amizade profunda, imunes às agressões e discordâncias. A mentora espiritual ressalta que, na busca por uma saúde plena, uma das metas é a coragem na superação, através da busca de bons relacionamentos da amizade e na procura dos relacionamentos afetivos na área do amor sexual. A coragem é necessária para que não se desanime diante os fracassos e empenhe-se no crescimento interior durante realizações a nível social e familiar, negócios ou empreendimentos profissionais. É importante separar o heroísmo de atos grandiosos da coragem, que é uma luta íntima na conduta emocional, fonte estimuladora do crescimento espiritual. A aparência nem sempre revela o valor espiritual que cada ser humano possui dentro de suas reservas de força moral, as quais são estimuladas pelas experiências. Segundo Joana de Ângeles, verdadeiros pigmeus culturais e sociais podem avançar níveis elevados de coragem, enquanto indivíduos de alta envergadura intelectual e social preferem mergulhar no abismo e medo e depressão, quando convidados às decisões ou trabalhos contínuos. A coragem se revela também na arte, na cultura, na religião, na bondade, na solidariedade, impulsionando a vencer as barreiras do isolamento promovido por uma sociedade caracterizada pelo egoísmo. A falta de coragem é identificada no indivíduo que se encontra cansado de trabalhar em favor dos ideais, acomodado nas compensações da vida, com idade avançada e próximo da morte, desinteressado e indiferente, deixa de viver plenamente porque elegeu apenas o momento que passa. Mesmo próximo da morte, a coragem de viver é ativa na busca de uma felicidade geral, pois é a busca da conquista da autoconsciência, ou seja, na conquista de si mesmo. Aplicação da coragem. Joana de Ângeles afirma que a coragem expressa o nível moral de cada indivíduo, em que muitos pacientes demonstram coragem diante de doenças devastadoras, enquanto outros deixam-se arrastar por desesperação incontrolável, esclarecendo que, no primeiro caso, a pessoa pode ser constituída de grande resistência orgânica, de menor sensibilidade, que dificultam a manifestação das dores acebas. No segundo caso, conflitos emocionais que desestruturam o comportamento abrem espaço para os fenômenos aflitivos, dores e padecimentos, assumam uma gravidade que em realidade não existe. A coragem será exercitada nos conflitos existenciais em que se busca a autoconsciência. Nas ocorrências da vida, a coragem moral auxilia para acalmar as reações, combatendo a mágoa, a vingança e o ódio. Joana de Ângeles recomenda que aceitar o insucesso como uma experiência necessária para assegurar futura vitória, assumir a identidade pessoal, evitando a conduta espelho, ou seja, refletindo no outro o que há dentro de si. Não se deve confundir a coragem com intemperança, agressividade
intempestividade, que são não poucas vezes reações do medo expresso ou escamoteado. A coragem é considerada terapêutica por estimular trabalho na realização de obras dignificadoras, mesmo quando as circunstâncias se fazem desfavoráveis, diminuindo os receios infundados. A insegurança para decidir, as dificuldades para comportar-se em equilíbrio. Joana de Anjos finaliza esse capítulo afirmando que o amor desempenha uma função primordial naquele que se candidata à aquisição da harmonia no processo da sua evolução.